Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal, ainda enfatizando com você a importância do despertar da Kundalini. Afinal, o que é Kundalini? O que é o despertar da Kundalini? Você acredita ser quem na verdade você não é. E aquilo que na verdade você é, você desconhece. O resultado disso são os problemas que você carrega em sua vida. A consequência da ignorância. Com base na ignorância, sua vida é uma vida onde há essa incompletude. Notem que há uma constante busca por algo dentro de cada um de nós. O ser humano ele está à procura de alguma coisa que possa de verdade completá-lo, preenchê-lo. Então ele busca a felicidade, por exemplo, em realizações materiais, ou em ideias, ou em preenchimentos psicológicos, em aquisições psicológicas, ou em relacionamentos. Relacionamento com pessoas, relacionamento com objetos, ou relacionamento com ideias. Há esse sentido de incompletude, de insatisfação, de inadequação dentro de cada um de nós. Como resultado, uns mais e outros menos, mas todos sofrem, carregam ansiedade, preocupações, dilemas internos, conflito diversos, desejos e muitos desejos. Há sempre esse sentido de inadequação, de insatisfação. Então há essa procura de segurança em coisas fora e em realizações dentro. Há essa procura de segurança material e também psicológica. Essa insatisfação, essa busca preenchimento, busca realização em crenças espiritualistas, religiosas, filosóficas, psicológicas. Busca realização em obter realizações materiais, em conquistar mais coisas, em ter mais, em obter mais. Tudo isso ocorre em razão da falta da compreensão da verdade sobre quem você é. A não compreensão da realidade do seu ser. Quando há essa compreensão da realidade sobre quem é você, aqui o autoconhecimento se constitui a plataforma disso, onde tudo isso ocorre, onde tudo isso acontece. Nesse autoconhecimento você tem a percepção desse sentido de dualidade, desse sentido de separação. Você percebe o quanto é inadequado, você percebe o quanto é insatisfatório esse sentido do eu presente nessa experiência chamada vida. Então é possível um processo novo nesse organismo, nesse corpo surgir. Essa energia perdida nesse mundo psicológico, nesse mundo da dualidade psicológica, da contradição psicológica,
Essa energia assim se torna disponível para o despertar da Kundalini, para o despertar desse poder divino que você traz dentro de si mesmo. E quando, através da real meditação, dessa consciência do que é meditação, quando essa energia começa a florescer, uma mudança ocorre dentro desse corpo, dentro dessa mente. Esse é o seu contato com a realidade, é o seu contato com a verdade do seu ser. E, portanto, com o fim do sofrimento psicológico. O fim de toda essa confusão criada pelo pensamento, sustentada dentro de você pela ilusão da separação. O sofrimento, ele pode terminar, porque o sofrimento, ele tem como sua base a ilusão do sentido de separação. A dor é algo que ela pode estar presente no corpo, esse mecanismo, esse corpo-mente. Ele pode vivenciar a dor. O corpo tem essa autodefesa, tem esse mecanismo de autoproteção. A dor é um mecanismo assim no corpo. Quando algo dói em seu corpo, uma parte do seu corpo sente alguma dor, está pedindo atenção, pedindo cuidados. Então, esse é um movimento de inteligência nesse mecanismo, nesse organismo, mostrando que algo não está normal, algo não está natural ali. Se um dente seu dói, isso é algo dentro do corpo como uma autoproteção, nesse mecanismo. O mecanismo, de uma forma inteligente, está pedindo uma atenção para a boca, para a raiz daquele dente, ser tratada, ser cuidada, para que a ordem, a naturalidade se restabeleça. Mas nós carregamos também essa dor psicológica. Essa dor psicológica não tem fundamento na realidade. O fundamento dessa dor está nesse condicionamento psicológico. Quando há amor, vamos dar um exemplo, não há posse, não há inveja, não há comparação, não há controle, não há domínio, não há ciúme. O que a pessoa sente por outra não é amor. O que ela sente por outra é qualquer coisa, menos amor. Quando há amor, não existe esse mim. Não existe esse mim, não existe esse eu, não existe ele, não existe o outro. O amor é real. Quando não há essa dualidade, aquilo que conhecemos por amor carrega o ódio, carrega a diferença, carrega a posse, carrega o controle, carrega o ciúme. Isso não é amor? Sua natureza essencial é amor? Eu me refiro ao amor sem o oposto, mas aquilo que conhecemos como pessoa é o amor que carrega o oposto. Espere. Então você está dizendo que eu não amo minha esposa? Que eu não amo meus filhos? Notem o que estamos dizendo. Estamos dizendo que o sentido de pessoa é um condicionamento psicológico.
ele tem apreciação, ele tem afeição, ele tem afeto, ele tem carinho. Mas ele carrega também com ele medo, posse, controle, domínio, violência. Isso não é amor? A realidade do seu ser é amor? É o seu natural estado de consciência? Então, a dor psicológica não tem nenhum fundamento a não ser a ilusão do sentido egóico, a ilusão do sentido de separação, esse sentido entre você, essa ideia de uma pessoa presente, e a vida, essa ideia de uma pessoa presente e o marido, a esposa, os filhos. Em seu ser, você é amor. Esse amor abarca e inclui tudo à sua volta. Mas esse amor não é pessoal. Ele não carrega dualidade, portanto, ele não carrega conflito, ele não carrega sofrimento. O despertar de sua natureza essencial, de sua natureza divina, a iluminação espiritual é o contato com sua identidade verdadeira. Uma identidade real ou uma não identidade? Porque só há consciência, só há essa vida, sem qualquer separação. Então não há espaço em seu ser quando ocorre o despertar desta energia, que é o despertar da Kundalini. Não há espaço para o sentido do eu, para o sentido do ego. O despertar da Kundalini é o único poder. É o poder da presença. É o poder do amor, da paz, da liberdade, da felicidade. O despertar da Kundalini é a realização. Esse despertar da Kundalini é a realização de Deus. Aqui você está, nesta vida, nessa existência, para o reconhecimento de sua natureza divina. Você está aqui, nesta vida, para realizar o despertar da Kundalini. Então, essa energia impessoal assume esse corpo e essa mente. É você, mas não é esse você que você conhece. É o seu ser, é a natureza de Deus, que é Kundalini. Então não há mais sofrimento. Para você, em seu natural estado de presença, para você, em seu natural estado de ser, aquilo que está presente é inteligência, é a verdade, é a paz, é o amor. As pessoas querem algo permanente. Notem como isso é delicado. Elas querem um amor permanente. O amor que não se transforme em ódio, em ciúme, em raiva, em ambição. A paz que não se transforma em conflito, em medo, em sofrimento. Elas querem algo permanente. No tempo psicológico não existe nada que seja permanente. É necessário você ir além do tempo psicológico, além desse sentido do eu,
do ego, dessa mente condicionada, dessa consciência mental, que é a consciência da humanidade. Além disso, está a realidade atemporal. Isso é paz, isso é amor, isso é verdade. Mas isso está fora do tempo. Isso é o seu ser. A realização da iluminação espiritual, o despertar espiritual, o despertar da Kundalini é a realização do natural estado de ser atemporal. Isso é amor. Atemporal, incondicional. Isso é paz, incondicional, não temporal. Isso é a verdade, a inteligência suprema. Você em seu natural estado de ser. É isso que estamos trabalhando com você aqui dentro desse canal. Lhe mostrando que é possível, pelo autoconhecimento, assumir isso através da real meditação. Isso é possível. Através de um trabalho direto de reconhecimento da verdade sobre quem você é. Para esse propósito, nós temos encontros online, além desses vídeos aqui no canal. Temos encontros presenciais, inclusive retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, e se isso é algo que lhe toca aí, se essa é a sua realidade nesse momento, aqui fica o convite, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A sensação que você tem é que você é aquele que está construindo esse pensamento. Até porque esses pensamentos parecem para você ser muito particulares e que você é o construtor deles. Isso não é verdade. Pensamento é um fenômeno que aparece